Muito boa noite para você que está ligado na Rede Sertaneja. Nós estamos com mais uma edição deste Biografia, nesta segunda-feira, para abrir a semana com você que está ligado tanto pelo Rede Sertaneja quanto pelo nosso canal do YouTube. Aliás, você está curtindo essas entrevistas falando sobre empreendedorismo, falando sobre histórias de pessoas com sucesso? Clica, curte os nossos vídeos, comenta, compartilha as nossas postagens e também clica no sininho para você acompanhar aí mais detalhes da nossa programação. Eu hoje estou com o Luiz Henrique Meda, que é diretor, que é proprietário da MTM, que é, posso dizer assim, a maior empresa de campeonatos de som do mundo. E ele fala com a gente hoje sobre essa experiência. É uma atividade que não é muito comum, podemos dizer assim, em termos de campeonato, talvez não por todo mundo. Bom, primeira impressão é isso, né, Luiz? Boa noite, tudo bem? Ô, Luciano, boa noite a todos que acompanham aí a Rede Sertaneja. Então, Luciano, eu tive bastante dificuldade no começo aqui da MTM para poder explicar aqui para as pessoas da minha família, para o pessoal aqui do meu meio, aqui da minha cidade aqui, o que é o meu trabalho, né? Então, realmente, assim, não é algo muito comum, não. Ô, Luiz, mas eu queria saber assim, é, desde criança você sempre gostou de som, sempre gostou dessa questão de som automotivo? Então, Luciano, sim, quando ali com 18, 19 anos, quando eu já comecei a dirigir, a ter carro, né? Sim, acho que todo garoto aí de 18, 19 anos aí, 20, tem essa paixão aí de ter um carro, de ter som, então realmente sempre gostei de som, sim. Mas gostar de som, até tudo bem. Mas quando que surgiu essa possibilidade de falar, puxa, vou ganhar dinheiro com isso? Então, Luciano, para quem não sabe, né, as primeiras competições de som automotivo no mundo começaram no ano de 1988, nos Estados Unidos, né? E por volta aí do ano de 1992, elas chegaram aqui no Brasil através de empresas norte-americanas que realizavam essa competição aqui no Brasil. E logo ali em 95, mais ou menos, eu já olhava isso e achava legal, né? E em 96, eu, assim, posso dizer assim que um amigo ali um dia falou, cara, por que você não faz campeonato de som automotivo? Isso aí é legal, sabe? E daí foi onde que eu peguei e fiz o primeiro campeonato de som automotivo aqui na cidade de Manduri, né? E foi um sucesso, né? Inclusive foi aqui na praça, né, da cidade. Para quem é mais velho, lembra disso aí. E logo quando eu fiz esse, eu comecei a receber convite de outras cidades para começar a fazer em Piraju, Fartura, Itaporanga. E, cara, assim, em pouco tempo a MTM começou. A hora que eu vi, estava fazendo um campeonato no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, que foi um marco da virada da MTM. E, olha, com cerca aí de 5 anos de MTM, já por volta do ano 2000, em 2000 eu fiz o Autódromo de Interlagos, né? 2001 já comecei a cair para outros estados. 2005 começou a MTM ficar internacional, ter MTM em outros países. Aí a MTM virou como o papel da FIFA, né, da Federação Internacional de Futebol, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. A MTM faz esse papel, né, de uma federação de competição a gente fala som automotivo, né, mas envolve muita coisa, som automotivo, carro customizado, esse mundo de carro modificado, né? Luiz, mas você começou. E começou como? Começou de que jeito? Imagino que naquela época não tinha equipamentos tão especializados como tem hoje para medição de som. Então, Luciano, assim, uma história bem interessante, né?
é que quando começou a MTM, né, eu alugava aparelho, né, o aparelho de medição de som de algumas lojas grandes, né, porque não era algo muito comum. E daí, assim, eu acho que com mais ou menos aí uns 2 anos de trabalho alugando, né, eu consegui comprar porque a dificuldade era que você tinha que importar isso dos Estados Unidos, né? Então era muito caro, né? E por volta do ano 2004, mais ou menos, foi quando uma empresa aqui do Brasil falou: Olha, MTM, eu vou desenvolver esse aparelho. Se eu desenvolver, você usa? Porque se você usar, o aparelho vai pegar, né? Falei: Não, eu aceito o desafio. Junto com ele, a gente começou a desenvolver, eu dando meu feedback do dia a dia ali. E hoje a MTM tem um equipamento 100% nacional, a qual nós representamos ele em termos de venda aqui no Brasil e no mundo aí, né? Eu sempre quero voltar ao início, porque eu imagino as dificuldades que teve no início. Como é que foi a divulgação? O primeiro realmente foi na cidade de Manduri? Como é que foi o primeiro? Sim, o primeiro foi na cidade de Manduri, né? Você vê que naquela época não tinha rede social, né? Então, tudo que você ia divulgar, você dependia muito, naquela época, de mandar mala direta, né? Que era aquelas cartinhas via correio, né? E também, como nós tínhamos o apoio de uma revista na época, então você divulgava na revista, só que você tinha que divulgar ali, vamos falar, uns 90 dias antes, né, para lá sair pelo menos em 2 edições, que o pessoal sabia que ia ter o evento naquela cidade lá. E foi dessa forma, no boca a boca, naquela época saía colar cartaz nos comércios, então o foco era sempre as instaladoras autoelétricas, né? Então foi assim, foi um trabalho bem manual, assim, né? E quantas pessoas, você tem ideia de quantos participantes? Se foi só, entre aspas, regional mesmo, ou a abrangência já foi maior do que regional? Quando começou a MTM, né, a gente dava o nome de Circuito MTM e Copa São Paulo versus Paraná, porque como a gente está na divisa aqui do Paraná, então eu fazia essa competição, assim, São Paulo versus Paraná, né? E então, assim, foi algo assim que ficou olha, eu vou te falar ali uns 4, 5 anos, só que na estado de São Paulo e no Paraná, né? E aí, é que eu te falei, como a gente, a revista fazia a cobertura do evento, a gente mandava as fotos, o material ali, isso alavancou muito a MTM. Então, o pessoal começou a conhecer a MTM, né? E como eu falei, os primeiros campeonatos de som automotivo que começaram aqui no Brasil eram empresas norte-americanas. Então, eles eram muito criteriosos, assim, custava caro. E a MTM sempre foi popular, né? Um negócio assim mais acessível, né? Então, foi aí que a gente ganhou o mercado e começou, né, a explodir aí no Brasil inteiro, né? Bom, mas essa expansão foi gradual, né, Luiz? Não foi de uma hora para outra, né? Não, ela foi devagar, né? Foi o que eu te falei, né? O grande marco da MTM foi no ano de 2000, quando nós fizemos o primeiro campeonato de som automotivo no Autódromo de Interlagos, né? Foi feito ali na parte do cartódromo, do autódromo, né? E lá, Luciano, nós tivemos aí, vou te falar ali, umas 20 marcas expondo, então fabricantes de alto-falantes, de amplificadores, de players, né? Naquela época, CD players, né? Hoje nós só falamos players, né? Então, e aí foi quando a MTM virou a chave, que ela se tornou daí uma empresa que eu posso dizer assim, que começou a deixar de ser só uma coisa que eu ganhava um dinheiro ali e fazia que gostava. Daí eu comecei a entender que ali eu podia ganhar dinheiro e fazer a minha vida ali. Foi quando eu comecei a ter. é, eu comecei a vender publicidade para as fábricas na MTM, né? Como podemos dizer assim, conhecido como patrocínio, né? Então, daí a MTM começou a ser patrocinada, né? E assim é até hoje aí, né, nesse ano de 2023 aí, nós temos 20 marcas que são apoiadoras da gente, né? Que praticamente ali uma boa parte do faturamento da empresa vem desses patrocínios aí.
Bom, mas como que chegou a Interlagos? Uma empresa que nasceu em Manduri, que fazia campeonatos pela região. Como é que chegou até Interlagos? Chegou assim, ó, Luciano, é bem interessante isso aí, né? A, Foi sempre um ciclo de quando você fazia um evento, você conhecia uma pessoa nova, né? E na ocasião, eu tive a felicidade, né, de conhecer o Rodrigo Goulart. Quem que é Rodrigo Goulart? O Rodrigo Goulart, ele é filho do ex-deputado Goulart, né? E o Rodrigo hoje ele é vereador em São Paulo. Só que naquela época, lá no ano 2000, ele era só uma criança, né? Ele era só uma criança. E aí ele falou, tipo, pai, tem esse evento aqui de som, eu gosto disso, me ajuda a organizar aqui. E foi assim que a MTM entrou lá, entendeu? Através que na época, esse Goulart aí, eu não lembro se ele já era deputado ou se ele era só vereador em São Paulo. Aí abriu a porta do autódromo, meu, e aí foi o cartão de visita, né? Porque daí gerou muita mídia, muita revista, televisão. E, cara, daí a MTM se tornou popular, né? Mas a pergunta, assim, de quando virou a chave foi isso aí. Foi quando foi para Interlagos, conhecendo um, conhecendo outro, eu conheci esse cara aí que a gente sempre conversa e fala aí dessa virada de chave da MTM. Bom, depois de Interlagos, a MTM galgou novos patamares. Mas nesse período teve altos e baixos, né? Como é que foi enfrentado isso? Como é que essas questões de instabilidade que tem em toda empresa, como é que elas foram enfrentadas, ô Luiz? Então, Luciano, é algo assim que eu tinha 22 anos ali, então eu era muito jovem, não tinha ideia nenhuma de empreendedorismo, de como administrar dinheiro, assim, então realmente é, eu, eu vivia ali assim, tipo algo como se eu fosse somente um amante do negócio, um cara que gostava, né? Mas eu não fazia uma gestão, uma administração, né? Então, a duras penas aí que eu fui aprendendo como que tem que gerenciar a empresa, né? E até foi no ano de 2001. Foi 2001, foi quando, de 96 até 2001, eu trabalhei assim de forma informal, sem CNPJ. Em 2001 foi quando eu abri o CNPJ que eu tenho até hoje, né? Aí sim, aí já começado, já orientado já por pessoas assim do ramo de contabilidade, aí foi aonde que eu comecei a melhorar a gestão minha, né? Mas assim, que a minha gestão melhorou mesmo, assim, que ela ficou boa foi, ó, demorou ali 10 anos, foi de 2006 para frente, né? 2006 para frente, que daí a minha gestão melhorou, e prova disso que ela melhorou foi que em 2010 eu consegui construir o galpão da MTM, que tem até hoje ali na estrada ali, né? Bom, antes eu quero voltar só antes a Interlagos, como você disse, porque teve momentos que você viveu, desde que você começou, você viveu só disso? Ou você teve que intercalar alguma coisa, algum rendimento para você conseguir sobreviver, conseguir viver, né? Conseguir ter dinheiro? Então, Luciano, eu vivi da MTM, então quando eu comecei em 96, eu trabalhava na prefeitura, eu era concursado, eu trabalhava como agente de saneamento na área de saúde, e por 2 anos, de 96 até 98, eu trabalhei na prefeitura. Vamos dizer assim, de finalzinho de 98 para frente, que eu já comecei a viver só da MTM, exclusivamente da MTM, né? E, porra, eu não tenho muita coisa, né? Mas o que eu tenho veio tudo da MTM, entendeu? Assim, 100% MTM, não tem herança, não tem
na ajuda de pai, nada, é tudo ganhado com o trabalho da MTM. A partir de 98, você saiu da prefeitura e começou na MTM porque era paixão mesmo, era aquilo que você percebeu que tinha que investir tempo para ganhar mais dinheiro, ou não? Já teve mais dinheiro realmente para só tocar de MTN? Não, na verdade, eu não conseguia conciliar mais o trabalho da prefeitura e a MTM. A MTM me tomava muito tempo, porque o que acontecia? Às vezes eu tinha que. Algumas prefeituras me chamavam para algumas reuniões para ir visitar a cidade, ou parceiros, organizadores queriam um evento, aí eu tinha que ir lá visitar eles, ver o local, e aí não tinha como mais, né, eu pegar e ficar faltando do trabalho, né? Então foi aonde que eu falei, morava com meu pai, com minha mãe ainda na época, eu falei, pai, mãe, eu vou sair do serviço. Daí o pai e a mãe, tipo, pô, você tem certeza, cara? Tipo, vai sair do trabalho concursado para fazer campeonato de som automotivo? Isso com quantos Mas você anos? tem certeza? Eu tinha 22 anos. 22, 23, porque eu tenho 48, a MTM tem 27 anos, é isso aí, 22 anos. Com 22 anos, você falou. E aí eu fico. Você tinha certeza, Luiz? Ou tinha dúvida se ia realmente dar? Então, Luciano, eu na época, cara, eu tinha assim uma visão, porque né, entrando assim um pouco mais na raiz da MTM. A raiz da MTM por que que eu fui fazer campeonato de som automotivo? Porque eu gostava de motocross. E gostando de motocross, eu era amigo do Nenê Mantovani, que foi o cara que me fez gostar de motocross, foi o Nenê Mantovani. E daí, fazer o primeiro campeonato de som automotivo foi porque eu a gente precisava ganhar dinheiro com eventos extras para fazer as corridas de motocross, né? Não é um assunto muito da MTM, mas é para você poder entender como começou. E daí, eu via que, cara, que eventos eram uma profissão, né? E eu conheci muita gente desse lado de motocross que vivia disso aí, entendeu? Um deles que sempre foi a minha inspiração, né? Que você deve saber quem eu tô falando, que é o Carlinhos Romagnoli, que faz o evento Arena Cross, né? Então, esse cara sempre foi a minha inspiração. E daí lá atrás, esse cara mesmo, assim, quando a gente estava organizando uma corrida de motocross em Manduri, daí eu fui visitar ele, ele falou assim, ó, vou te falar uma coisa, vou te ajudar nesse evento, eu vou ajudar vocês nesse evento aí, mas essa área não é para você, não entra nela que ela é difícil. Esse é o conselho que eu te dou. Daí, cara, eu escutei ele, entendeu? E foi aí quando que eu abracei o som automotivo, sabe? Abracei o som automotivo e fui com essa pegada caipira nossa aqui, entendeu? Enquanto tinha os campeonatos norte-americanos lá, assim, que eram. Pra você ter ideia, Luciano, eles exigiam nota fiscal do equipamento, entende? Para poder comprovar muita coisa ali dos equipamentos. E eu fui no negócio mais sertanejão, cara. E aí foi que a MTM pegou é mais ou menos essa história da raiz da MTM. Entendi. Mas aí eu repito a pergunta. Você tinha plena confiança em 98 que saindo da prefeitura, vivendo só da MTM, ia dar certo? Você ia pelo menos sobreviver de evento? Então, eu sabia que sim, porque tava assim, tipo assim, tipo, tinha muita gente procurando evento, sabe? Muita gente procurando evento já por volta do ano, isso, 98, né? Se eu tinha certeza em 98 que eu ia conseguir viver Isso, da MTM, isso. em 98 não. Em 98 eu não tinha certeza que se ia dar certo, eu não tinha certeza. Mas ali, quando chegou ali, depois do ano 2000, lá, dessa virada de chave, aí eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer a minha vida da MTM. E chegou algum momento que você falar, não, nesse período, principalmente
da saída da prefeitura até a Autódromo de Interlagos, você falou, puxa, eu fiz bobagem? Não, Luciano, não tive essa percepção, porque ainda como eu morava com meu pai, ainda com a minha mãe, então qualquer coisa que eu ganhasse tava bom, entendeu? Não é diferente de você, né, ser um pai de família, aí a coisa é mais difícil, né? Mas quando você ainda mora com o pai, com a mãe, assim, você pode arriscar mais, né? E foi o que eu fiz, eu aproveitei isso aí e arrisquei, né? Bom, aí, depois de 2000, o 2000, 2001, que o negócio toma corpo. Ganhou corpo mesmo, Luiz? Porque você falou, são 20 patrocinadores. A gente olha a agenda da MTM hoje, vamos supor aí, pelo menos uns 10 eventos você faz por mês, organizados pela MTM. Você realmente foi valorizado como organizador? Olha, Luciano, eu vou te falar assim que eu sou um cara muito realizado, né, profissionalmente, porque a MTM, sim, tem esse reconhecimento no setor na qual nós estamos, assim, se você for hoje em qualquer fábrica que fabrica alto-falante, amplificador, player, cabos, todo mundo conhece a MTM, todo mundo conhece a MTM. É muito difícil se você for em alguma loja que instala som que o pessoal não conhece a MTM, então a MTM é muito conhecida, sabe? E eu falo para você assim que ela é tão conhecida e ela tem assim uma grandeza tão grande no nome que assim tem muitas vezes que as pessoas acham que, cara, vai chegar na MTM lá, assim, vai ser que nem uma central de atendimento da Vivo, lá vai ter um monte de pessoa trabalhando assim, sabe? E não sabe que a MTM, sim, tem uma estrutura grande, um prédio grande, mas basicamente só eu que administro ela aqui em Manduri, né? Mas, de qualquer forma, algumas pessoas de fora têm um determinado preconceito com esse tipo de. Da competição, eu não digo isso, mas com relação ao som, pela questão da altura do som. Só que numa competição é diferente, né, Luiz? Existe um respeito maior nesse sentido, não tem? Sim, Luciano, o que aconteceu é o seguinte, é, eu duvido de qualquer pessoa que tá assistindo essa entrevista aqui que fale assim, cara, eu não gosto de som. Todo mundo gosta de escutar uma música, entendeu? Todo mundo gosta de escutar uma boa música com qualidade, né? E o que aconteceu? Lá atrás, quando começou, cara, eu fazia campeonato, ó, Shopping Interlagos, Shopping Aricanduva, hipermercado Carrefour, Extra, todos aqueles hipermercados que você vê na Marginal Tietê, lá todos eles eu passei, eu fiz MTM. Eu conheço quase todos os shoppings ali grandes de São Paulo que eu fiz campeonato lá, sabe? Mas como você conseguiu fazer campeonato num shopping? Cara, naquela época não tinha barulho, entendeu? Naquela época, o amplificador mais forte que tinha não tinha 1000 watts, entendeu? Aí o que aconteceu? Ao longo dos anos, isso foi ficando cada vez mais tecnológico, cada vez mais forte. Aí começou a vir corneta, daí começou a vir. Porque sabe que corneta é uma coisa que usa em som profissional, né? Aí começaram a usar ele em carro, né? E aí agora hoje corneta virou algo que você vê mais em carro do que e você acaba nem percebendo que tem som profissional. Mas enfim, mas não estou culpando a corneta aqui. As grandes potências, começou a ficar muito forte o som. E daí, consequentemente, acabou ficando mal visto por muitas pessoas, porque não são todos que utilizam com consciência, às vezes a pessoa incomoda o outro. Eu não posso falar disso, porque quando eu tinha meus também 20 anos também, às vezes, naquela época, que eu tô te falando, o som era muito fraco, sabe? Era tipo, você tinha um par de alto-falante de 6x9, você já tinha um sonzão, né? E acabava ali, parava ali na rua, ali na Avenida Brasil, ali, ligava o som ali, onde tem a sapataria do Baiano, nós ficava muito bravo lá, porque a gente fazia barulho lá, né? Então, assim,
mas é coisa da idade, né? Mas no geral hoje o cara passa com um som ligado na rua, dispara alarme, incomoda a pessoa. Mas existe uma diferença, né, para quem está assistindo a gente. O som automotivo, ele é algo que atrai os hobbyistas, as pessoas que gostam, né? E também tem o lado técnico dele, né? Porque para você instalar o som, exige muita física, matemática, muito conhecimento, muito estudo. E tem muita gente que estuda isso aí, né? E isso aí acaba desenvolvendo produtos que vai melhorar o som do seu carro, o amplificador, o alto-falante, enfim. Então, tem o lado profissional e também tem o lado amador que incomoda também. Então, mas até nesse sentido, a grande questão é que, conforme foram passando os anos, acho que cada vez mais esse profissionalismo ficou evidente em competições de som automotivo, como na MTM, né, Luiz? Isso, é. Ó, só para você ter uma ideia, né? Eu faço evento que tem o geral ali, que tem a competição da MTM, e tem onde o pessoal fica escutando música ali, assim, sabe? Quando você faz um evento que o pessoal pode ficar escutando música, você tem, tipo, faixa ali, 2.000 pessoas no evento. Quando você faz só o evento, só de competição, que foi o caso que eu fiz aqui em Manduri, agora no último dia 12 de dezembro, você reúne ali, vai ali umas 500 pessoas ali. Por quê? Porque daí é só aquele pessoal que está focado em competir, né? Então, quando tem a competição de som, você não pode ter um monte de som ligado alto, porque senão acaba atrapalhando o seu trabalho de medição, né? Então, não sei se eu consigo responder a sua pergunta, né? Mas a competição é algo profissional. Ô, Luiz, é, bom, aí você chega em São Paulo, começa a ir para os autódromos, faz shopping. Como é que isso passou a ser internacional? Então, foi aí aquela questão do equipamento de medição, né? Então, o pessoal aí internacional olhava lá as revistas do Brasil, porque é muito comum, né? Quem gosta de som automotivo ou gosta de qualquer coisa, você acaba vendo revista, né? E aí os caras olhavam lá, pô, MTM. Ah, a MTM tá usando esse equipamento de medição aqui, fabricado no Brasil, que interessante. Aí quando os caras vinham para comprar, eu falava assim, pô, você quer levar o equipamento e quer levar também já o selo da MTM? Começar a fazer MTM valendo aí pelo seu país, aí, pô, que legal, daí a gente faz um campeonato mundial. E aí foi o primeiro país que começou com o MTM, foi o Japão, que está até hoje com a MTM, um brasileiro. Daí foi Paraguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, Espanha, Rússia. Nossa, hoje são 10 países. Às vezes eu esqueço de algum. Quando começou a. Eu fico pensando, então, são às vezes 4, 5 por final de semana, 10 por final de semana. Como é que é a delegação? Como é que é a padronização nesse sentido das competições? Então, Luciano, desde quando começou, a gente cria ali as categorias e a regra, cria o site. Então, tudo que a história da MTM está documentada no site desde 1996. Então, ali tem os campeões desde o começo da MTM no site ali. É, essa medida que eu fui conhecendo pessoas foi quando eu comecei a, não de uma forma oficial, né, como uma franqueadora, uma empresa franqueadora, tá? Mas como se fosse uma franqueadora. Eu comecei a franquear pessoas. Aí eu comecei a ter um cara que fazia MTM em Minas, um cara que fazia MTM em Santa Catarina, um cara que fazia MTM no Paraná. E assim a MTM abriu aí para 10 estados do Brasil. Bem, bem sortido aí. E dessa forma, então, já se tornou já um campeonato nacional, né? A gente começou a ter logística, e com a logística você consegue ter melhores preços, porque eu acabei começando a ter concorrentes, porque derivada da MTM veio muitos concorrentes que já nem existem mais, começaram, o cara começa, mas não dá continuidade porque é difícil, não é fácil, não.
E daí, Luciano, foi isso aí. A MTM virou uma espécie de uma franquia, né? Então, assim, é, teve mês o ano passado que a gente teve 27 competição no mês, né? Então, ou seja, eu conseguiria fazer 4 eventos quando eu comecei, que era um por final de semana. Hoje tem 27, né? E eu, às vezes, tem mês que eu não faço nenhum evento, às vezes eu faço um ou dois, que eu só faço o que é perto aqui de mim aqui, né? Quando que você começou a deixar de ir, Luiz? Porque teve uma época que você ia em todos. Até quando você Teve. foi Em em todos? 2000, em 2008 eu tive, assim, um estressão, assim, gigante, assim. Não aguentava mais campeonato, não aguentava mais. 2008, eu fiquei de 2008 até acho que 2014 ou 2015, sem, sem julgar evento. Parei como juiz, só ficava só na administração, parei de ir em evento. Parei de ir em evento, aí na época o Rafael Baceto, que é o que ele tem uma loja aqui em Manduri aqui, eu chamei ele para trabalhar, falei, ó, os eventos que eu ia fazer, você vai fazer no meu lugar aí, né? E aí foi assim. Daí chegou um dia, acho que foi 2015, se eu não me engano, o Rafael não podia ir num evento, aí teve que eu ir de step, assim, vamos dizer. Aí eu fui e voltei a ter prazer de novo em fazer competição. Voltei a gostar. Aí fui indo devagarzinho, fui desenferrujando, aí voltei ativa de novo. Mas eu fiquei um tempão, assim, tive que dar um reset, porque se você analisar, né, Luciano, quando eu tinha 22 anos, eu abri mão da minha juventude ali, de festa, da época de moleque, né, cara, de jovem, assim, para só cuidar da empresa, né, cara, porque tava todo final de semana viajando. Então, enquanto meus amigos estavam, sei lá, festando, eu tava trabalhando, né? E era bem no sábado e no domingo, né? Então, teve essa questão de abrir mão do lazer por conta dos eventos, né, Luiz? Ah, sim. E não adianta, cara. Você podia falar assim, mas você vai lá para não sei aonde, você vai lá, passeia, não sei o que lá. Mas, cara, você viajava o dia inteiro no sábado, aí chegava cansado, você ia pro hotel, dormia, trabalhava no domingo, depois você vinha embora, né? Porque até eu vi uma entrevista sua, né, esses dias aqui do Fábio, né, do pessoal da Casa do Consultor. Só para você ter ideia, o Marco, né, o irmão do Fábio, lá, dono da loja lá, o Marco que viajava comigo fazendo campeonato, o Marcos Paulo. Ai, que legal. Então, daí, tipo, eu tenho que ir embora, porque segunda-feira eles têm que carregar tijolo e areia aqui, né? Então, foi puxado, cara. Mas era assim a nossa pegada aqui. Bom, é, hoje a MTM tem toda a estrutura, como você falou, tem galpão. Só que ela abriu do som automotivo, né? Você já falou das outras competições que tem. Até curso, né, Luiz? Então, Luciano, para quem conhece a MTM há bastante tempo, cara, já arrisquei já outras coisas já, né? Teve uma época que teve o MTM Energy Drink, eu fiz o energético da marca MTM, criei a grife MTM Streetwear de roupas. É, teve o setor de cursos, a MTM deu muito curso ali naquele galpão ali. Mas hoje, assim, sinceramente, a MTM é só mesmo competição e eu vendo algumas coisas de apostila online, né? Não é muito meu forte. A venda de equipamento, né? Do equipamento de medição. Mas, assim, o carro-chefe é 100% campeonato. E o campeonato também abriu o leque, porque não tinha os carros customizados no começo, né, Luiz? Se você lembrar quando teve aquele filme Velozes e Furiosos, né? Foi ali que deu aquela febre, né? De tuning, né? Que aquilo ali, nossa, fez a gente crescer muito, sabe? Eu participei de grandes feiras no Sambódromo, de São Paulo, AMB, é, do evento ali do Extreme Motorsports, que era ali naquele local de eventos ali que desce Pancheta lá. E, enfim, nossa, foi um boom, assim, foi gigante para a indústria isso aí, fez crescer muito as marcas aí. Luiz, para quem vê você na cidade de Manduri e vê o galpão, mas
como você falou, basicamente é a sua mão de obra que está lá. Como é que é essa visão das pessoas com relação à sua pessoa hoje? É, às vezes, como é que é o reconhecimento do seu trabalho, principalmente em Manduri? Então, Luciano, assim, ó, eu acho que uns 90% das pessoas da cidade não fazem a mínima ideia do que é MTM. Porque quando o galpão estava aberto ali, que o Rafael trabalhava comigo, que o Rafael, ele era o professor dos cursos, né? Então, quando o galpão estava aberto, então ali meu foco, o Rafael fazia os serviços dele lá de instalação, e o meu foco ali era vender os cursos, né? Então, o Rafael, quando eu vendia os cursos, o Rafael dava o treinamento. Então, o galpão ficava sempre aberto ali, né? Então as pessoas achavam que eu vivia ali daquela loja de som. Na verdade, aquilo lá nunca foi assim meu carro-chefe. Lá era só uma coisa do Rafael, né? E daí, quando o Rafael saiu, que o galpão ficou fechado, o galpão tá até hoje fechado, porque eu vou lá e eu trabalho de porta fechada. E como eu trabalho no escritório, fico de porta fechada porque até para às vezes não receber pessoas lá, porque senão acaba atrapalhando a minha concentração ali, meu atendimento, né? Mas é difícil porque as pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que eu vendo som, ou que eu vendo som pela internet. Sei lá, o cara não faz ideia que eu sou uma federação, né? Mas assim, para as pessoas assim mais ligadas no assunto, como por exemplo, né? Esses dias, né, eu tive o evento de premiação ali, né, da MTM, né, que eu faço, chamo de evento de gala, né, que é o evento de premiação. Você já participou comigo já lá, já sabe como é que é, né, Luciano? Sim. Então, e daí eu convidei as autoridades lá, daí o prefeito e o vice, né, o Nivaldo e o Emílio tava lá, né? Daí eles deram uma palavrinha lá e até ele falou, achei, olha pra você ver como é que é interessante. Aí o Nivaldo falou, pô, eu tava no Interlagos, aí tava lá com o vereador lá, com o Goulart lá, e ele contou a sua história para mim. Eu fiquei muito orgulhoso. Ele, quando ele falou que era de Manduria, o Goulart falou assim, pô, você é de Manduria, você conhece o Luiz da MTM? Ah, conheço. Aí ficaram trocando ideia lá, né? Então, eu acho que é legal, porque assim, eu sempre, por onde eu passei, eu deixei a porta aberta ali, sempre fiz o nome de Manduria assim, como, ah, cara, como um lugar que eu escolhi para viver, então eu falo com orgulho de Manduri, né? Então é legal, assim, tipo, mas assim, para responder a pergunta, finalizar ela. Não, as pessoas não sabem o que eu faço aqui em Manduri. A maioria não sabe o que eu faço. Eu queria citar a questão do reconhecimento fora, né? Quando você É, começou lá em 96, você imaginou que você ia chegar nesse patamar? não, Luciano, nunca que eu achava que ia chegar nesse nível aí, porque é uma coisa que eu acho que assim, ó, para quem gosta desse mundo aí de automotivo, de carro equipado, é, eu acho que eu posso dizer que eu tô no céu, né? Porque para chegar nas indústrias aí que eu tenho conhecimento aí, e os caras, tipo, me tratar muito bem, assim, como eu sou tratado, sabe? É, é muito legal, cara. É assim, tipo, não imaginava que ia chegar nesse patamar. Estar em Manduri foi mais benéfico ou foi mais maléfico? Ah, Luciano, eu acho que foi mais benéfico, porque é o seguinte, aqui eu tenho é, condições, né? Eu tive condições aqui de crescer muito, né? E é assim, o que eu digo crescer muito? Eu tive condição de crescer, né, no quesito ter esse prédio aqui que eu tenho, sabe? Ter uma vida assim mais tranquila, mais leve e, consequentemente, produzir mais, né? E eu acho que se eu tivesse numa grande cidade, poderia ser que eu tivesse crescido mais ou não, mas eu acredito muito que a paz faz eu construir mais do que outra coisa.
E você falou no começo lá do hobby do motocross, é, ficou melhor mesmo ser só como hobby e não ser como organização? Olha, se eu olhar o conselho que o Romagnoli me deu lá em 96, eu olhar hoje, eu tenho certeza que ele falou, ele acertou no conselho e eu acertei de escutar ele, porque realmente eu penso que seria muito difícil mesmo eu assim, no padrão que eu tô com a MTM, eu tá no setor de motocross. Essa questão do hobby, e a gente vê que é um hobby caro, né? Mas ajudou bastante nesse sentido de alimentar esse hobby, né? Porque é diferente você fazer pelo gosto e fazer pela profissão, né? No caso, mais do motocross. Então, eu penso assim, sabe? Se eu pegar e colocar na balança, né? Hoje, o som automotivo é minha profissão, né? Motocross é meu hobby, né? Só que se eu tivesse, por exemplo, optado pelo motocross, eu não teria o motocross como meu hobby hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que eu fiz a escolha certa mesmo, porque senão, e uma coisa ia matar a outra, sabe? E eu acho que daí não ia ser legal, né? Ô Luiz, só para as pessoas terem clareza, como é que é hoje a competição de som automotivo? O que compete? Ah, tá, o que que compete? Então, é complicado, assim, resumir aqui em poucas palavras, né? Mas, basicamente, é, as pessoas perguntam assim, é o som mais forte que ganha? Tem categorias que é o som mais forte que ganha, daí pergunta, mas é o mais alto? Para poder alcançar aquele número ali, para ter aquele bom resultado, né? É um conjunto de fatores. Tem que ter ali uma certa qualidade, né? Tanto na instalação, quanto na escolha dos produtos, né? Como até mesmo na escolha da música, na hora de fazer a medição ali, né? Mas resumindo aí, você tem que acertar, essas coisas que eu falei: música, instalação, produto, e às vezes não é você erguer o volume no último que você vai ganhar, sabe? Você tem que saber o que está fazendo ali para poder ter um bom rendimento. E hoje a parte de customizados também é um dos carro-chefe também das competições da MTN. Você tem mais carros customizados, assim, carros rebaixados, né? Que é quando a pessoa ali coloca uma suspensão a ar no carro, ou uma suspensão regulável, rodas esportivas. Aí tem a modalidade de som de carros rebaixados, né? Aí tem a modalidade de carros customizados, que são quando é feito ali mais coisas, né? Como, por exemplo, colocar sei lá, o que que eu vou falar aqui que é muito comum? Colocar volante esportivo, pedaleira, para-choque, enfim, o cara deixar o carro. Porque o que que é o tuning? A palavra tuning, né? Significa sintonia. É você deixar o carro em sintonia com você. Aonde pode chegar essa competição de som automotivo? E também as competições de carro customizado? Ô, Luciano, eu falo que isso aonde ela pode chegar. Com certeza ela vai chegar na casa de quem tem filho, homem, né? Às vezes de algumas meninas, né? Mas é o seguinte, vai chegar com certeza na casa de todo mundo aí, sabe? Porque uma família que tem um filho aí, cara, você vai ver, quando ele fizer 18 anos, que ele for ter o carro dele, a primeira coisa que ele vai fazer, ou ele vai botar um som, ou ele vai rebaixar o carro, entendeu? Então ele vai chegar em muito lugar ainda aí. Bom, é, eu só queria voltar porque você lidou muito com o público.
Como é que é, e também com competidores, né? Como é que é essa questão de lidar com o público, lidar com a competição? Teve dificuldade em questionamentos? Ah, não, eu que era melhor, eu que fui melhor. Como é que era isso, Luiz? Então, Luciano, eu sempre fui um cara que fez ali a competição em cima de regras, né? Em cima de regras e em cima do equipamento que nós temos aqui, que é um computador. Então, eu sempre deixei a margem de questionamento e dúvida sempre a menor possível, né? Então, ali no dia da competição não tinha dúvida, porque estava todo mundo vendo lá, sei lá, fazia a fiscalização, contava, ó, tem um, tem dois alto-falantes, tem um, tem dois amplificadores, tem um, tem duas baterias. Aí você pegava a trena, puxava a distância lá para colocar o equipamento de medição, media, acabou, não tem conversa. O que existia, e aí existe muito pouco, mas ainda existe conversa, é dizer o seguinte: ah, mas o competidor que competiu lá no Japão, será que ele mediu certo, não mediu fora da regra? E isso ainda existe ainda um pouco, entendeu? Daí por isso que eu sempre oriento as pessoas que trabalham para mim. Trabalho com MTM, né? Cara, faz foto, faz vídeo, seja o mais transparente possível para não ficar dúvida. Porque hoje o que vale não é mais só a palavra da gente, o que vale é o que está documentado em foto e vídeo ali, né? Mas assim, existe muito pouco, mas existe sim. Como é que essa questão? Como é que são as pessoas dentro da competição? Que tipo de amigo você fez? Que tipo eu digo a ti, networking que você fez dentro dessa relação, principalmente a empresarial? Luciano, é algo assim, cara, muito gratificante. Nessa última terça-feira, dia 24 de janeiro, que eu fiz o evento de premiação aqui, eu recebi aqui na MTM aqui cerca de 15 empresários, tá? Eu vou citar um deles, por exemplo, o diretor da Hotstar. Ele veio lá de Foz do Iguaçu, aqui para Manduri, né? E ele foi um grande parceiro meu, que lá em 99, cara, ele já competia na MTM. 98 também, ele competia na MTM como competidor. E ele, como competidor, conseguiu escrever a história dele para hoje ele se tornar. Hoje não, já faz 20 anos que ele se tornou diretor da Hotstar. Então ele fez daquela competição, daquele hobby dele, a profissão dele hoje. Então, a gente se viu aqui, relembrou um pouco dessa história aí. Então, assim, tem muitas amizades, assim, dentro do som automotivo, assim, com caras, puta, os caras foda, assim, sabe? Que são gigantes aí, são podres ricos aí, sabe? E tem com muito competidor, cara, que a gente se vê, o cara fala, puta, você tá ainda nessa aí, cara. Nós competi com você lá no ano 2000, 2002, hoje eu vejo você aí, cara, você tá fazendo isso ainda, e tal. Você tá velho, hein, cara, e tá fazendo isso ainda. E foi assim. Luiz, para quem quer trabalhar, abdicar de final de semana, para quem quer trabalhar com o evento, qual é a dica que você dá, qual é o conselho que você dá para trabalhar, principalmente, eu nem digo com som automotivo, mas trabalhar com o evento? Primeira coisa, você tem que ter ciência que você tem que gostar. Mas tem que gostar, não é pouco, não, tem que gostar muito, certo? Saber que não é só, tipo assim, aquilo que você vê lá, assim, tipo, nossa, é bonito e tal, vou viajar, vou conhecer um monte de lugar, não. Tem um monte de perrengue, certo? Então, assim, a primeira coisa que vai te sustentar nisso aí é que você gosta mesmo. Aí, se você gosta, é ir lá e fazer a lição de casa, é fazer sempre bem feito, tudo que você faz, fazer bem feito e que você vai colher o fruto seu que está plantando. Você sabe por que você deu certo no som automotivo, Luiz? Ah, Luciano, eu penso que primeiro, porque Deus, penso que Deus me iluminou, eu sempre pedi para Deus assim, falei assim, Deus, putz, eu gosto disso, cara, eu quero isso, muito isso. Então, eu pedi sempre para Deus, assim, sabe? Então, eu acarreto a Deus. Estamos terminando, Luiz. Queria agradecer essa oportunidade que você deu de contar a sua história aqui, pelo menos um pouco da sua história Sim. na criação, na maduração e no sucesso que tem hoje
a empresa, a MTM Brasil, que organiza campeonatos de som automotivo por todo o mundo agora. Parabéns e muito É. obrigado pela oportunidade. Ô, valeu, Luciano. Obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que a história da MTM com você já existe já há muitos anos já, né? Eu lembro que quando você chegou aqui na nossa cidade, aqui em Manduri, aqui, você sempre foi um cara que eu olhei assim com muita admiração, né, pelo seu trabalho. A sua voz é muito conhecida na MTM porque é bastante ações comerciais aqui, você que grava para mim. Então, eu sou um grande fã seu e quando eu vi que você estava desenvolvendo esse trabalho aí, o primeiro vídeo que eu vi foi o do meu amigo Fábio, da Casa Construtor. Daí eu falei, deixa eu cumprimentar e parabenizar o Luciano, né? Aí quando você me convidou para participar, eu falei, pô, legal. Eu falei, eu vou participar porque com certeza é uma ótima oportunidade de mostrar para o público, né, da sua audiência e também mostrar para o público da MTM também aqui. Eu até peço autorização para depois divulgar esse vídeo também aqui nas plataformas nossas aqui, para o pessoal saber um pouquinho da história da MTM, né? E é isso aí. Obrigado, Luciano. Não, está autorizado e eu que agradeço essa oportunidade. Tá aí Então então, tá joia. Vale. tá aí o Luiz Henrique Meda, que é o sócio proprietário da MTM, é o dono da MTM Brasil, que falou com a gente em mais esse Biografia. Gostando desse vídeo, meu amigo? Curte aí o vídeo, comenta, compartilha e gostou desse e de mais vídeos? Também vai lá, aperta no sininho e acompanhe as novas notificações de vídeo aqui pelo YouTube também da Rede Sertaneja. Esse vídeo também vai ser transmitido na Rede Sertaneja a partir das 7 horas da noite, nesta segunda-feira. Tenham todos uma ótima noite. Tchau para você. Até mais.